Projeto de Lei Ordinária 569/2018, a iniciativa do prefeito cria o sistema de auxílio refeição em pecúnia para os empregados públicos do município de Curitiba e da outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.771, em 24 de maio de 2018. Regime de urgência. A votação é global e simbólica. Aprovação em maioria simples em primeiro turno. Em discussão, primeiro turno, nós temos o vereador inscrito, vereador Tico Kuzma, primeiro vice-presidente desta casa. Eu vou pedir escusa, vereador. O vereador Toninho assumiu os trabalhos da mesa. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, cumprimento a Irene, peço também atenção dos vereadores deste projeto, segundo projeto do prefeito, que está em votação no dia de hoje, em regime de urgência, um projeto que não passou pelas comissões, um projeto que não passou pela Comissão de Legislação e Justiça, um projeto que não passou pela Comissão de Economia, e tenho a certeza que teremos o voto, ou pelo menos peço a todos os vereadores que votem favorável a este projeto de regime de urgência. Repito, um projeto que não passou em nenhuma comissão desta casa. Um projeto que foi protocolado há menos de um mês nesta casa. E um projeto que foi feito em regime de urgência que nenhum vereador discutiu nessa casa, que foi aprovado por todos os vereadores, mas eu tenho a certeza que este projeto vai ser aprovado por todos os vereadores. Eu ia até fazer um desafio, mas não vou fazer o desafio, que aqueles vereadores do regime de urgência, que são contrários ao regime de urgência, que fizessem uma proposta para que nós tivéssemos 13 assinaturas para retirar este projeto da votação de hoje. Mas eu não vou, vereador. Na sequência, vereador. Mas não vou fazer esse desafio porque nós estamos aqui falando de servidores. Servidores, podemos retirar, vereadora Josete? Vossa Excelência está fazendo uma parte sem eu permitir. Se tivermos 13 assinaturas, nós podemos sim retirar o regime de urgência no segundo turno. Se Vossa Excelência começar essa lista, nós conseguimos 13 assinaturas para retirar amanhã em segundo turno esse projeto de regime de urgência. Entretanto, vereadores e vereadoras, respeitando um pedido dos servidores, o líder Pierre Paulo pegou a assinatura dos vereadores preocupados com a nossa cidade, preocupados com o servidor, e principalmente nesse caso, preocupados com aqueles servidores que vinha sendo cometido uma injustiça, pois são os únicos no município que não recebem a pecúnia alimentação. E então, o prefeito Rafael Greca, que no ano passado regularizou a situação dos agentes de saúde no município, aqueles agentes que eram ligados ao IPCC e que pela força da lei não podiam mais ser contratados pelo IPCC, o prefeito Rafael Greca no ano passado regularizou a situação desses servidores e incorporou ao município. E vereadores e vereadoras, uma emenda constitucional em 2006 criou os empregos públicos de agente de combate às endemias e agentes comunitários de saúde. E isso permitiu que os municípios contratassem pelo regime da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, e não pelo regime estatutário. Essa emenda à Constituição permitiu que no ano passado o prefeito Rafael Greca incorporasse esses agentes de saúde, os agentes que trabalham na ponta, que trabalham junto com as equipes dos postos ou das unidades de saúde, visitando as casas, conversando com as pessoas e falando de saúde. São 436 nesse projeto, agentes de saúde. Na sequência, vereadora. 436 agentes de saúde que vão ser beneficiados com essa lei e mais 55 agentes de combate às endemias. Aqueles agentes, aquelas pessoas que trabalham para o município, trabalham para a população de Curitiba
visitando as casas, indo em terrenos abandonados para combater as endemias, combater a dengue, combater a zika, entre outras atribuições que fazem esses servidores. Então, eu vou passar primeiro uma parte ao vereador Goura, na sequência, o Ezequias e a vereadora Noêmia. Vereador Goura, só peço o assessor do vereador Hélio. Licença. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Só para esclarecer, nós gostaríamos sim de ter escutado as explicações e os motivos pelos quais esse regime de urgência foi aprovado na semana passada. Houve sim uma articulação, um diálogo por parte do Sindicato dos Servidores, tanto com a base quanto com a oposição, e nós estávamos cientes da tramitação desse projeto, e ele terá, sim, o nosso apoio, o nosso voto favorável. E só para registrar, eu acho que a gente não precisa entrar num tom de provocações, de galhofas, e que a gente trate com seriedade tudo o que acontece aqui. Agradeço, vereador Goura. Com certeza, na sequência, a vereadora professora Josete, que foi uma das que assinou o regime de urgência, poderá explicar o porquê do regime de urgência, o porquê dessa pressa, né, dos vereadores de aprovar esse regime de urgência. Vereador Ezequias Barros. Obrigado, nobre vereador. Eu creio que já vem fora de tempo, isso já devia até ter acontecido. E também propor à mesa da Câmara que faça o mesmo aos funcionários da casa. Nós também aqui temos os funcionários que não têm essa condição, né? Então, entendo que a Câmara Municipal também deve dar exemplo, assim como a Prefeitura está dando, também dá a mesma condição para os funcionários da casa. Obrigado, presidente. Agradeço, vereador Ezequias Barros. Fica a sugestão ao presidente e à mesa diretiva da casa. E a vereadora Noêmia Rocha, a parte. Muito obrigada, vereador Tito. Assim, talvez se o senhor avaliar cada vereador como vota aqui, pelo que o senhor dá para a intenção de que você está avaliando, eu vou ser contra sempre a regimes de urgência sem debate. E quando tem dúvidas. Mas, muitas vezes, nós somos contra o regime de urgência e votamos favorável, quando, depois do debate, entendemos que era viável para a cidade. Então, diferente de alguns que votam contra, votam a favor o tempo todo. Então, diferenciado, nós fazemos esse voto com muita clareza. Eu gostaria de saber, no caso, qual foi o critério para regime de urgência desse projeto, se Vossa Excelência possa me informar. Muito obrigada. Agradeço, vereador Noêmia Rocha, pela parte. Aqui, cada vereador tem o seu livre-arbítrio para votar como quiser. Pode votar favorável no requerimento, votar contrário. Vossa Excelência falou em genérico, então por isso que eu estou colocando diferenciado. Não estou generalizando. E cada vereador também pode votar num dia no entendimento favorável, no outro dia contrário, se tiver um entendimento diferente, na verdade. A gente, acho que não tem uma opinião formada sobre tudo. Então, a gente está aqui numa sociedade que a gente vai modificando as nossas opiniões. E isso é importante, daquele que sabe modificar a sua opinião. Então, a importância do regime de urgência, esse foi um pedido, o líder Pierre Paulo, uma parte é o líder Pierre Paulo, para que ele fale o que ele falou para os vereadores da base quando foi pedido para assinarmos o regime de urgência. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Até conversei há pouco com a Irene ali fora e perguntei. Fiz a pergunta, como fiz para a professora Josete, nós dois conversamos, e chega um acordo de que esse regime de urgência era bom para, não é chamado de servidor juridicamente, porque ele tem uma nova, empregado público, obrigado, porque eles são agentes, vereador Hélio. Então, foi feito isso, Noêmia, com um entendimento entre o sindicato, a base de apoio e a oposição. Eles vieram me pedir e disseram, olha, já que votaram vários projetos de regime de urgência, por que não votar esse também? Nós concordamos e chegamos a essa conclusão absolutamente transparente, sem problema, num clima absolutamente amistoso entre todos nós. Então, eu acho que isso também faz parte do parlamento e serve, vereador Ticus, para demonstrar que nem todos os regimes de urgência, quando nós colocamos os regimes de urgência, é uma prova inequívoca de que nós estamos contribuindo ou com uma classe, ou com a cidade, ou com todos, que, no meu entendimento, é o mais importante. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Pira. Então, fica aqui a resposta. A vereadora Norma Rocha, atendendo um pedido, está aqui os cartazes, né, os nossos agentes de DEMIAS, os servidores, os agentes de saúde também, a Irene, que conversou, o vereador Gora aqui colocou, tanto com a oposição, tanto com a base, mas fez essa solicitação ao líder do prefeito para que se coletasse as assinaturas, para que esse projeto viesse de imediato, pois a cada dia que passa, os servidores estão sem esse auxílio à refeição. E a partir do momento que foi votada a lei e for sancionada, o prefeito tem condições de colocar na folha de pagamento essa pecúnia para que se faça a justiça, que estão ali segurando esse cartaz, que agentes de endemias têm direito à alimentação, com certeza, e agora, nesse dia, ou com a aprovação dessa lei, hoje e amanhã, vai se fazer justiça equiparando os agentes, tanto de endemias quanto agentes de saúde, a todos os servidores do município. O vereador, professor Euler. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Eu acho que essa questão dos regimes de urgência, elas têm uma resposta aparentemente simples, que é a seguinte: se algo é colocado em regime de urgência e só favorece a população e não prejudica o debate, claro que o regime de urgência é bom. Agora, se algo é colocado em regime de urgência e não se tem certeza se isso vai favorecer alguém e prejudica o debate, claro que o regime de urgência é ruim. Então, eu particularmente não tenho nada contra o regime de urgência, contanto que ele seja aplicado em momentos adequados. Exemplo, esses dias nós aprovamos um regime de urgência para aprovar rapidamente a comemoração de Corpus Christi. Se isso não fosse feito, ficaria só para o ano que vem. Então, de certa forma, justificava-se uma urgência. Se há uma calamidade pública, justifica-se regime de urgência. Se há algo, por exemplo, o caso do auxílio-refeição, uma injustiça histórica, eles não receberem isso e o ganho deles é algo urgente, porque no mês seguinte já se modificaria, claro que o regime de urgência se justifica. Agora, se algo prejudica o debate para que os vereadores precisem entender a matéria, então o regime de urgência deixa de ser justificável. Então, acho que existem regimes e regimes de urgência, que devem ser analisados em cada caso. Então, não há um julgamento sempre único, e sim debatido em cada situação. Agradeço, Obrigado. ao vereador professor Euler. Na verdade, a sua colocação é importante. Não podemos ser sistemáticos contra o regime de urgência. Ou, se falamos que somos contra todos os regimes de urgências, não podemos, talvez, assinar um regime de urgência. Então, Vossa Excelência faz uma ponderação importante. Nós temos que, o que falamos, temos que fazer na prática. Se somos totalmente contra os regimes de urgências, nós não podemos assinar um regime de urgência, porque daí achamos que aquele regime de urgência é interessante. Então, Vossa Excelência foi bem ponderada na sua fala e mostrou ponderação na votação do projeto anterior, mostrando-se realmente um vereador independente e votando naquilo que acredita, como foi que Vossa Excelência justificou a sua fala aqui, a sua votação aqui no projeto anterior. Então, vereadores e vereadoras, acredito que ainda falta muito a fazer pelos servidores, pelos agentes especificamente que estamos falando no dia de hoje, mas acredito que é um passo importante que a administração, com o prefeito Rafael Greca, dá para que se faça pelo menos um pouco de justiça a esses servidores, a esses colaboradores que estão, na verdade, lá na ponta se expondo, né? Se expondo a tudo que é tipo de adversidade, visitando as casas, visitando as famílias, entrando, às vezes, em propriedades fechadas, entrando em terrenos abandonados e colocando, às vezes, até em risco a própria vida, a própria segurança. Então, eu parabenizo a equipe do prefeito Rafael Greca. Hoje está aqui a nossa diretora de Recursos Humanos, superintendente, que o nome dela é a Luciana, que é a superintendente da Secretaria de Recursos Humanos, está presente para tirar as dúvidas, esclarecer aos vereadores. É importante, vereador Euler, que cada projeto, mesmo em regime de urgência, a prefeitura tem enviado representantes das suas pastas, das suas áreas, para esclarecer. Ontem tivemos aqui a Denise,
da URBS. Hoje tivemos a Denise, da URBS, juntamente com o diretor de TI, para tentar explicar aos vereadores aquelas dúvidas. Então, na verdade, são regimes de urgência, são projetos que têm a necessidade realmente de ser votados com pressa. Que a cidade, às vezes, a cada dia que se passa, perde muito. Como é a votação desse regime de urgência. A cada dia que se passa, o servidor está deixando de receber um auxílio alimentação. Então, esses projetos, em outras áreas, também têm a necessidade de urgência, que a cidade perde em outros sentidos. Aqui eles perdem na alimentação, no pão de cada dia. Agora, no estar, o município perde de arrecadar, de repente de transformar algo, fazer algo mais moderno. E um dia que se passe numa arrecadação do município é bastante importante, faz a diferença. São recursos que podem ser aplicados em outras áreas. Então, vereadores e vereadoras, tenho a certeza que hoje vamos ter unanimidade na votação desse projeto, mesmo em regime de urgência, mesmo que não tenha passado em nenhuma comissão, mas a Luciane, do RH, está aqui para esclarecer aos vereadores, às vereadoras, daquelas dúvidas. Então, eu peço o voto favorável de todos os vereadores e de todas as vereadoras. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão para discutir professora Josete. 15 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, demais presentes, representantes do sindicato, trabalhadores, né, agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias. Primeiramente, eu acho que cabe um esclarecimento, porque, às vezes, distorcer as falas é muito fácil, né? Então, vou até contar uma historinha, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem. Eu estou no meu 4º mandato como vereadora e já participei aqui tanto de alteração da lei orgânica, como por 2 vezes a alteração do regimento interno da casa. E nesses instrumentos importantes para nós exercermos nosso papel enquanto legisladores e fiscalizadores do Executivo, em todos os momentos mantive, porque já era uma previsão nessas legislações, na votação mantive o regime de urgência, porque acredito que, em algumas situações, ele é importante e é necessário. O que não pode acontecer é o regime de urgência, que deve ser uma exceção, virar uma prática. E é essa crítica que nós fazemos, né? E já houve situações aqui que nós, inclusive, votamos favoravelmente alguns projetos. Então, esse é o primeiro esclarecimento. Segundo, esse projeto, ele traz toda a clareza necessária. E acredito que não há questionamentos em relação à questão técnica, nem à redação do projeto. E ele deixa muito claro que este é um sistema de auxílio refeição em pecúnia para os empregados públicos da administração direta do município de Curitiba. Importante lembrar que nós tivemos, como já foi dito aqui, mas é importante reforçar, em 2009, a Lei 13.142, que instituiu o sistema de auxílio alimentação e pecúnia para os servidores públicos municipais. E que, naquele momento, não se contava com os chamados empregados públicos, ou seja, aqueles que são agentes públicos contratados pelo regime CLTista.
Então, com a legislação de 2006 e com a lei, tanto a emenda constitucional, que é a emenda 51, como a Lei Federal 11.350 de 2006, e que foi editada também a Lei 14.487 em 2014, onde houve a criação dos empregados públicos e agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde, nós tivemos a contratação desses agentes públicos, ou seja, empregados públicos. E hoje nós temos aproximadamente, no município de Curitiba, 500 empregados públicos, né? Então, para nós, isso está muito claro. A lei, inclusive, ela detalha, né, o valor do auxílio-refeição a esses empregados públicos, que será de R$ 10,84 por dia trabalhado, que eu acho que até é pouco, né, se nós formos analisar, e que será custeado pelo município e pelos empregados públicos. Então, vejam, ó, desses 10,84, 97% é responsabilidade do município e o empregado público, ele vai pagar 3% desse valor, que será descontado mensalmente, né, do seu salário. Então, acho que o projeto é muito claro. O artigo 3º, inclusive, ele estabelece um teto, né? Então, farão jus ao recebimento do benefício previsto nessa lei os empregados públicos com ganhos mensais até R$ 2.429,44. Então, inclusive, se estabelece um teto para isso, né? Além disso, foi anexado ao projeto a estimativa de custo de implantação do auxílio-refeição e o impacto financeiro para os 3 anos, como a Lei de Responsabilidade Fiscal exige. Então, nós temos aqui o impacto financeiro para 2018, e achei bem interessante, porque nem sempre as coisas vêm detalhadas dessa forma, e aqui nós temos esse detalhamento. Então, inclusive, a projeção, a estimativa do impacto financeiro para 2018, a partir do mês de julho, né? Por isso, o impacto total para o ano de 2018 será de R$ 658.057,55. E a projeção para 2019 e 2020, ela diz respeito aos 12 meses, porque a partir de então a lei já estará em vigor e se conta o ano completo. Então, R$ 1.369.024,94, 2019, e R$ 1.416.351, repito, R$ 1.416.351,01 para o ano de 2020, né? Então, inclusive, aqui, separando, né, o impacto de agentes comunitários de saúde, que temos 436 servidores, né, empregados públicos, melhor dizendo, com o auxílio que varia de R$ 220,71 e R$ 228,70 mensal por empregado público. Da mesma forma, os agentes de combate a endemias, que são 55 empregados públicos, também com esses mesmos valores de auxílio-refeição. Então, neste caso, o regime de urgência se justifica, porque nós temos todos os dados, todos os esclarecimentos e temos a necessidade desses servidores. Porque eu acredito, né, que para aqueles que ganham R$ 2.429 aproximadamente,
ter um auxílio-refeição de R$ 220,71 ou R$ 228,71 no mês, faz muita diferença. Como havia um acordo do município de Curitiba, de que faria um esforço para que esse valor pudesse já ser recebido pelos servidores a partir do mês de julho, então, nós entendemos que era pertinente, sim, votar favoravelmente, inclusive assinei, sim, o regime de urgência, e não vejo nenhuma contradição nessa atitude. Então, acho que é muito importante a gente esclarecer, né, o porquê, tanto da nossa assinatura do regime de urgência, como também do nosso voto favorável nesse projeto. Então, acredito que é uma atitude coerente, como sempre procuro ser em todas as minhas ações nessa casa. E, nesse sentido, eu encaminho para a votação favorável a esse projeto. Nós estamos falando de quase 500 empregados públicos que estão solicitando. Essa foi a solicitação, inclusive, da diretoria do sindicato, no sentido de entender que quanto mais rápido esse projeto tramitasse, antes esses servidores teriam o direito a receber esse valor de auxílio-refeição, que, como eu disse, né, significa quase 10% do valor do seu salário mensal. Então, é um incremento importante, né? E já parabenizar a esses empregados públicos que fazem um trabalho muito importante para a cidade, que são os agentes comunitários de saúde e também os agentes de combate às endemias. É um trabalho super importante e, inclusive, acho que deveriam ter um salário mais alto, né? Porque é um trabalho de relevância. E acredito que R$ 2.429 está muito aquém do que eles deveriam ganhar, né? Por isso, até, eu acho que é importante a gente retomar o debate agora, em 31 de outubro, né, no momento da data base, para que todos os nossos servidores e servidoras possam ter um reajuste salarial também, né? Então, encerro aqui a minha manifestação e solicito a todos os vereadores e vereadoras que votem favoravelmente a esse projeto. Obrigada. Continua em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, vereadores, registrem seus votos. O que está escrito? A Josete parou de falar, a turma sai da toca. Encerrada a votação. Vereadores, 32 vereadores votaram, todos votaram com a expressão sim. Portanto, projeto aprovado em primeiro turno.